Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, professor de História, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre a Revolução Industrial, ou pelo menos, os antecedentes, o contexto no qual ela vai surgir. Então, este é o nosso roteiro: mudanças no campo, mudanças na produção, Revolução Industrial, expansão no modo de produção industrial e a nossa curiosidade. Então, vamos lá. Mudanças no campo. No século XVI, vai ser aprovada as leis de cercamentos, ou Enclosure Acts. Essas leis, elas tornavam antigas propriedades feudais em propriedades privadas. O auge dessa privatização, digamos assim, foi no século XVIII. Então, essas terras que eram de uso comum dos camponeses passaram a ser utilizadas por burgueses, que utilizavam principalmente para criarem ovelhas. Ô, professor, mas por que ovelhas? Um dos primeiros produtos que vai dar um boom na Revolução Industrial vai ser da indústria têxtil, de tecido. Então, havia a criação de ovelhas para ser utilizada a lã para fabricar tecidos. E aí, o que é que acontece? A partir do momento que essas antigas terras feudais passam por uma ação de privatização, os camponeses, eles são expulsos do campo. E aí vai haver um grande êxodo rural, Eles irão se deslocar do campo para as cidades, ok? Então, basicamente, essa ideia de cercamentos, Essa ação de privatização de terras que eram dos camponeses, agora visando principalmente a criação de ovelhas. No livro Utopia, do Thomas More, tem uma parte que ele fala o seguinte: ele diz, eu venho de onde as ovelhas valem mais do que as pessoas, fazendo uma referência a essa política dos cercamentos. Pois bem, vamos entender aqui, pessoal, a diferença entre artesanato, manufatura e indústria ou maquinofatura. O artesanato vai predominar ali até o século XV, e ele tem basicamente três características. A produção é manual, normalmente não há uma divisão do trabalho, e a produção costuma ser feita em casas, em garagens, ok? Então, é uma produção manual, não há uma divisão do trabalho e costuma ser feita em casas, em garagens. A manufatura, volta ali do século XV para início do século XVIII, a manufatura ela ainda tem um processo manual, mas agora ela tem uma divisão do trabalho, que dá uma aumentada na produção, mas ela ainda é um processo manual. E, por fim, a partir da Revolução Industrial, nós vamos ter a questão da indústria, da maquinofatura, em que temos como as principais características, a intensa divisão do trabalho, o trabalho vai ser todo dividido, e a utilização de máquinas no processo de produção. Inclusive, alguns historiadores dão como definição a Revolução Industrial como o momento em que o ser humano começou a utilizar máquinas no processo de produção. Lembrando que a Revolução Industrial, que a gente vai ver mais adiante, ela se inicia na Inglaterra. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial, que depois essa industrialização vai se espalhar para outros países, mas isso a gente vai ver mais adiante. Temos aqui algumas das principais invenções da Revolução Industrial. Temos a máquina a vapor, de James Watt. Temos a lançadeira volante, de John Kay. Temos o tear mecânico, de Cartwright. E temos a locomotiva, de Stephenson. São algumas das primeiras invenções ali, no pontapé ali da Revolução Industrial. Mas, afinal, o que foi a Revolução Industrial? Foram transformações sociais, econômicas e tecnológicas ocorridas na Inglaterra entre o período de 1750 e 1830. Então, vejam que a partir do momento que o ser humano começa a utilizar máquinas no processo de produção, vai ocorrer uma série de transformações, no campo social, econômico, tecnológico, de produção, vamos ter um aumento na produção, uma produção mais rápida, uma intensa divisão do trabalho. Isso vai favorecer o capitalismo de forma grandemente, vai ser um boom no capitalismo. Essa Revolução Industrial ela vai fazer surgir duas classes, os burgueses, que eram os donos
do capital, donos das indústrias, os donos dos meios de produção e o proletariado, né, que eram aqueles que vendiam a sua força de trabalho, que eram os empregados, os funcionários. Expansão do modo de produção industrial. Inicialmente, a Revolução Industrial começa na Inglaterra, mas depois vai se espalhar por Prússia, né, onde hoje é a atual Alemanha, Bélgica, França, onde vai ocorrer um desenvolvimento de usinas de produção de ferro, ferrovias e fábricas e do surgimento da classe operária, né, que são coisas que a gente vai ver mais adiante numa próxima aula. Ok? Então, vejam que inicialmente começa na Inglaterra, ali no século XVIII, mas vai se expandir. Aí depois vamos ter a segunda Revolução Industrial, depois vamos ter a terceira, conhecida como Revolução Tecnológica, ok? E aqui a nossa curiosidade. O dia 10 de março é o dia do telefone, né? No dia 10 de março de 1876 foi realizada a primeira bem-sucedida transmissão elétrica de voz por um aparelho inventado por um ser humano. O realizador dessa façanha foi o cientista e empresário escocês Alexander Graham Bell, né? E o nome atribuído ao aparelho foi telefone. Uma curiosidade para vocês, pessoal, é que o Graham Bell ele não gostava de ligar para ninguém. Pois é, o cara inventou, mas ele não gostava de ligar para ninguém. Ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.